Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedades exclusivas do Deus Todo-Poderoso, o Elohim de Israel, o Adonai dos Hebreus, Jeová Jireh, Jeová Shalom, o Deus de toda consolação, a rocha eterna, o nosso ajudador, o nosso amigo, nosso Pai verdadeiro que se preocupa conosco. Eu estava meditando ontem à noite sobre a Igreja de Cristo Jesus nosso Senhor. Qual o segredo ou mistério do crescimento da igreja? Igreja esta que nestes últimos dias está se multiplicando cada vez mais, porque é o propósito de Deus. Igreja esta que não é propriedade exclusiva de nenhum líder. Igreja esta que não é propriedade exclusiva de nenhuma instituição governamental ou eclesiástica. A igreja é propriedade exclusiva do Deus que fez os céus e também a terra. Ela pertence a Cristo Jesus, porque Ele a comprou com seu precioso sangue. Infelizmente existem aqueles que na sua soberba pensam que a igreja é deles. Errado quem age desta maneira. A igreja espiritual é propriedade do Senhor Jesus. Não pense o contrário, mas de maneira humilde, seja um bom administrador daquilo que pertence a Deus, porque isso faz parte do plano do Senhor. A igreja é dele, mas ele tem levantado pessoas para conduzir o ministério da sua igreja. Qual o segredo do crescimento da igreja? Há uma preocupação, de um modo geral, na sociedade, como também há uma preocupação nos órgãos governamentais, no crescimento progressivo da igreja nestes últimos dias. Você não imagina a preocupação da alta sociedade, dos governantes, pela multiplicidade e o crescimento da Igreja de Cristo no nosso Brasil. Existem muitas pessoas preocupadas, e daí nós devemos orar neste sentido, para que o Senhor dos céus, Ele continue abençoando a sua igreja, para que esta igreja, ela tome posse das heranças do nosso Deus. O Brasil, Deus está entregando a pessoas que temem verdadeiramente a Deus. Veja que em todos os setores da sociedade, a igreja está presente. Em todas as famílias do nosso Brasil, a igreja está presente. Nas empresas, nas administrações públicas, Deus tem semeado a sua semente através dos seus servos. Nos gabinetes nós encontramos representantes legítimos, verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus para o representar em todos os setores da sociedade. Mas antes eu quero convidar a você que me ouve neste momento para lermos alguns versículos que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30, 31 e 32, onde está escrito: Disse Jesus: a que é semelhante o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo dos seus galhos ou da sua sombra. O segredo do crescimento irreversível da igreja é porque Jesus lhe prometeu de que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. Veja isso na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 16, versículo 18, parte B. Disse Jesus: sobre esta pedra, Ele, Jesus, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está acima de todos, e Ele é o cabeça da igreja, conforme Efésios capítulo 2, versículo 22, que diz: e sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A vitória da igreja não vem dos seres humanos, das instituições. A igreja tem vitória não no patamar econômico que ela própria possui ou seus líderes, nem das forças governamentais. A vitória da igreja vem de Cristo Jesus, conforme nos ensinou Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, onde nos ensina a Bíblia Sagrada. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. O crescimento da igreja deve-se ao fato de que ela está aliada ao Deus Todo-Poderoso, que a fortalece. Em Mateus 28:18 disse Jesus: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. É Ele que reina, é Ele que domina, é Ele que administra todo o universo, e principalmente a sua igreja querida, que Ele resgatou, que Ele comprou com seu precioso sangue, morrendo voluntariamente lá na cruz do Calvário. É Ele que fortalece a sua igreja. Efésios capítulo 6, versículo 10 declara: no demais, igreja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja tem crescido porque a cada dia o Senhor tem acrescentado o número daqueles que hão de herdar a vida eterna, a salvação e o repouso eterno. Desde o princípio que tem sido assim, conforme está registrado em Atos capítulo 5, versículo 14, que diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A igreja de Cristo tem crescido porque Ele tem o Espírito Santo como seu guia, como seu mestre e como seu intercessor. Vejamos o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, estes pertencem à igreja verdadeira. A igreja verdadeira, a igreja que marcha na terra rumo às mansões celestiais, é a igreja criada pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho de João capítulo 14, versículo de número 26, disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todos o quanto vos tenho dito. Já em Romanos 8, 26 e 27 declara: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pela igreja. A igreja não está só na batalha, ela tem o Espírito Santo como seu ajudador. A Bíblia nos diz, meus amados, a mensagem bíblica nos ensina de que o crescimento da igreja é por causa da grande comissão que os remidos, que os salvos, que os obreiros do Senhor, que todos nós que estamos engajados na obra de Deus, estamos cumprindo a grande comissão, levando a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque foi uma ordem de Jesus para a sua própria igreja, em Marcos 16 e 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Este é o segredo do crescimento da igreja, é o cumprimento da grande missão, como nós encontramos também em Atos capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que os homens queiram ou não, que os infernos queiram ou não, mas a igreja vai continuar crescendo, porque a sua missão começou em Jerusalém, começou na Judéia, em Samaria, mas
o seu crescimento é até os confins da terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, declara: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Faz parte do cronograma do plano de Deus o crescimento da sua igreja. A igreja cresce porque faz parte do reino de Deus, onde o nosso rei concentra um poder, aleluias, invencível. Veja em Lucas capítulo 12, versículo 32, onde Jesus declara: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós haveremos de reinar com o Senhor.